Tranquilo? Então começou a gravação. E aí depois eu compartilho o link com vocês, tá? Provavelmente eu vou subir pro YouTube, porque eu acho que fica mais fácil de acessar depois, que nem eu fiz com a aula inaugural. Galera, todo mundo aqui me conhece, todo mundo participou da aula inaugural. Para quem não me conhece, meu nome é Donadoni, sou professor mediador do curso de DS, tá? Podem me chamar de Doni quando vocês forem me contatar por correio tech ou fórum, é mais fácil, né, do que Donadoni. E a primeira coisa que eu queria saber de vocês, galera, de todo mundo no geral, é se vocês conseguiram fazer a instalação do Champ. Teve alguém com um problema de instalação ou foi tranquilo? Professor, não consegui instalar ainda. Mas você não conseguiu parar para instalar ou você teve algum problema? Na verdade, eu tive um problema familiar aqui, o falecimento do meu pai. Aí Ah, eu não consegui instalar ainda. meus pêsames, Lucas. Mas você não teve problema em si com a Obrigado. instalação, né? Não, ainda não deu tempo ainda de instalar. Ah, não, tranquilo. Se você tiver qualquer problema, pode me mandar correio tech, tá? E aí você vai me informando pelo correio tech, tá bom? Tá bom, então. Valeu, Não, obrigado, hein? não, que é isso, meus pêsames. Boa noite, Vinícius. A Clara falou que conseguiu instalar sem problemas. O Luan também falou que foi bem tranquilo. O restante conseguiu instalar o Champ, pessoal? Boa noite, Vinícius. Beleza? Você conseguiu, Vinícius, instalar o Champ na sua máquina? Tamara também conseguiu. Conseguiu também o Vinícius. Beleza, pessoal. Se vocês ficarem sabendo de algum colega de vocês que não está aqui na reunião e que não conseguiu instalar o Champ, pede para eles entrarem em contato comigo para eu tentar ajudar eles o quanto antes, porque essa primeira semana aqui é bem de boa. Não sei se vocês já deram uma olhada no questionário, na agenda. E aí a formativa dessa semana, ó, o fichário dessa semana é um questionário, né? Então é mais tranquilo para dar esse tempo mesmo de vocês conseguirem instalar. Thiago, não dá para usar o Champ sem permissão de administrador, porque, se eu não me engano, não dá. Mas por que que você tem essa limitação? A máquina não é sua? Tá na apostila sim, Gabriel. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Estão vendo o Agenda um aí? Tá aparecendo para vocês? Sim, professor. Beleza, então essa aqui é a Agenda um para quem não viu ainda, tá? Então, aqui, gente, tem uma pequena introdução sobre é, linguagem de programação do lado do servidor, tá? Então, ele vai ter aqui uma introdução. Eu peço para que vocês leiam isso aqui com calma depois, porque é bem interessante. Mas, basicamente, falando de web aqui, a gente vai começar a introduzir linguagem de programação dentro das nossas páginas HTML, que vocês estão acostumados do semestre anterior. Tranquilo? Só que qual que é a particularidade do PHP?
Diferente do HTML e do CSS e do JavaScript, que eles são interpretados pelo próprio navegador. Então, vocês estavam lá acostumados no semestre passado, vocês desenvolviam uma página em HTML, CSS, JavaScript, e vocês só abriam ele dentro do navegador e funcionava, correto? O PHP em si, o navegador ele não consegue fazer essa interpretação do código em si. Então, o que que a gente precisa? Nós precisamos instalar um servidor que consiga interpretar esses códigos e aí sim retornar algo para o nosso navegador ser exibido. Então, basicamente, imagina que você manda uma linguagem de programação, esse servidor interpreta aquilo e converte, por exemplo, em HTML. E aí aquele HTML é exibido pelo navegador. Então, se você não instalar o Champ, você não vai conseguir testar os seus códigos em PHP. Tranquilo? Essa parte? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Então, beleza. Aqui tem as ferramentas que fazem essa instalação do servidor, né? Então, imagine isso aqui como se fosse um pacote com todo o ambiente que você precisa para conseguir utilizar o PHP. Então, ele vai instalar o PHP na sua máquina, ele vai instalar um servidor na sua máquina, ele vai instalar o MySQL na sua máquina, porque futuramente vocês vão trabalhar com banco de dados. Então, ele pega um apanhado de itens que são necessários para o desenvolvimento em PHP e ele instala tudo de uma vez só, tá? E aí o que eu mais recomendo para vocês é utilizarem o próprio Champ, beleza? Se porventura der algum erro, por algum motivo vocês não conseguirem instalar, aí vocês me procuram via Correio Tech o mais rápido possível, porque sem ele vocês não conseguem desenvolver as agendas, tá? Então é preciso essa semana aqui aproveitar que essa semana é o questionário que vocês não vão precisar testar o código em si e tentar de toda forma instalar esse software, tá bom? Tiago, você vai ter que conversar com o seu polo para ver se eles têm algum horário disponível para que você acesse a ETEC Polo e consiga usar os equipamentos de lá. Isso aí é bem particular de cada ETEC Polo. Qual é a sua ETEC Polo? Entendi. Tenta você entrar em contato com eles, não sei se é mais fácil ligar primeiro, informar para eles que você é um aluno do GEAD e que você está precisando utilizar alguns equipamentos para desenvolver as agendas do curso. E aí ver se eles conseguem disponibilizar um horário para você poder ir até lá. Beleza, Thiago. Beleza. E qualquer coisa você pode me contatar, tá bem? Que eu puder te ajudar, a gente vai levando aí. E aí tá aqui, ó, Champ. Então vocês podem instalar aqui, ó, clicar aqui, ele vai abrir esse sitezinho. Tem aqui o download. Vocês vão instalar para Windows mesmo. Aí você clica, vai baixar o instaladorzinho dele. E aí aqui, se eu não me engano, tem um passo a passozinho. Eu não vou instalar de novo porque eu já tenho instalado aqui na minha máquina. Mas ó, aqui ó, download. Aí ele vai vir esse instaladorzinho aqui. Tem as opções aqui que você vai deixar ticado. Tem coisas aqui que não são necessárias instalar, principalmente para as aulas de PHP. Então, por exemplo, ó, aqui ele recomenda que vocês instalem tudo, mas se vocês estiverem com um pouco de receio por a máquina de vocês não ser tão rápida, vocês podem desabilitar esse FileZilla, que vocês não vão usar.
Esse Mercury e-mail server que vocês não vão usar. Tomcat também não vai usar. Perl também não vai usar. Weeblyze e Fake Sent Mail. Esses caras aqui são serviços que a gente não vai utilizar durante o ano todo. Então, se vocês quiserem desabilitar essas opções, não tem problema, tá? Se você já instalar, tá funcionando tudo certinho, então nem se preocupa com isso. É um serviço que tá lá, mas vai ficar inativo, tá bom? Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Beleza. Aí ele prossegue aqui com a instalação. Deixa eu ver o que o Murilo vai falar. Aí eu já continuo. Beleza. Eu vou abrir aqui, vou compartilhar aqui de novo. Vou parar o compartilhamento e vou fazer uma compartilhação aqui de novo. Tela. Tá. Vocês estão vendo o meu champ aí? Tá dando para ver o meu champ aberto aqui? Beleza. Como que eu tenho certeza absoluta que o meu champ está funcionando? Quando vocês instalarem, vocês vão startar esses dois serviços. Eles vão estar, nesse primeiro momento, o serviço que vocês têm que startar é o Apache, tá? Porque o Apache é o que vai montar o servidor. Murilo, você não vai conseguir usar o PHP utilizando o Live Server. Você vai ter que instalar o Champ. Vai ter que instalar o Champ. O Live Server é uma extensão que tem no VS Code que você consegue testar as suas páginas em HTML, CSS e JavaScript. Só que quando você passa a utilizar uma linguagem de programação, você vai ter que fazer a instalação do Champ, porque ele instala todos os serviços e softwares que precisa para ele rodar. E aí, no caso, o Live Server não funciona quando você está usando PHP. Isso. Nesse primeiro momento, essa linguagem que vocês vão estar aprendendo, ela é uma linguagem web, tá? Só que ela vai agregar mais coisas para o que vocês aprenderam no semestre passado. Então, o PHP vai se somar com o que vocês aprenderam de HTML, beleza? Então, se eu instalei o Champ e eu startei o Apache e ele ficou verdinho, significa que eu consigo trabalhar já com PHP, beleza? Tranquilo, pessoal? E aí, ó. Instalei, tá funcionando? Clico aqui em admin, ele vai abrir uma página web, tá? Para vocês, quando vocês estiverem testando. Vai estar um pouquinho diferente do meu. O de vocês provavelmente vai ter uma tela de boas-vindas. O meu eu apaguei, por isso que ele não está aparecendo aqui. Mas o que é extremamente importante que vocês têm que entender isso logo de cara. Dentro do disco local C, depois que vocês terminarem a instalação, vai ter uma pastinha chamada Champ, tá? Dentro dessa pastinha Champ, depois vocês dão uma olhada aí no de vocês, se vocês não testaram ainda. Dentro dessa pastinha Champ vai ter uma pastinha chamada htdocs, tá? Dentro dessa pasta htdocs vai ter alguns arquivos. Se vocês quiserem, vocês podem excluir esses arquivos, tá? Que está dentro da pasta htdocs, beleza? Porque são arquivos de configuração, arquivos de informação.
a gente não vai utilizar ele. É uma paginazinha com um bem-vindo, passando algumas instruções do Champ. Não precisa dele mais. E aí, tudo que vocês forem desenvolver a partir de agora, vocês vão ter que salvar dentro dessa pasta htdocs, beleza? Porque é a pasta de referência que o seu servidor vai buscar os arquivos que você desenvolve para ele interpretar e te retornar algo na tela do navegador. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Beleza. Então, ó, eu tô aqui na minha pastinha, ok? E aí, tudo que eu desenvolver agora, eu deixo aqui dentro, ok? Se eu quiser criar uma nova pasta, eu posso criar uma nova pasta, não tem problema. Então, eu vou criar aqui uma nova pasta, vou chamar aqui, ó, aula 1, certo? E aí, dentro da pasta aula 1, eu vou criar aqui meu primeiro arquivo em PHP. Tranquilo? Então, eu vou vir aqui, ó, e eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir essa pasta dentro do VS Code já. Essas pastas que eu falei aqui, elas já são criadas automaticamente, Gabriel. Aí você só tem que buscar esse htdocs, porque é dentro dela que você vai desenvolver os seus arquivos, certo? Aí vai da sua organização. Se você quiser ir criando umas pastinhas dentro do htdocs já, você pode ir criando. Tipo, agenda um, aí você vai lá, desenvolve, beleza, aí fica lá. E depois você vem aqui, ah, vou criar uma nova pasta para agenda 2. Aí você vem aqui, agenda 2. E assim por diante. Pode ser? Pode sim, pode sim. Beleza? Então eu vou abrir isso aqui dentro do VS Code, tá? Essa pastinha aqui dentro do VS Code. Tranquilo? Aqui eu vou criar um arquivo. O que que vocês estão acostumados em criar hoje em dia? Vocês colocam lá o nome do arquivo, um index ou um. Vou chamar aqui de aula1.html, certo? E aqui vocês desenvolviam a página HTML de vocês. Em PHP, a gente vai mudar a extensão, tá? Ela não vai se chamar mais HTML. Agora ela vai passar a se chamar .php. Tranquilo? Beleza? O PHP, gente, assim como o Java, ele é uma linguagem de programação, tá? Só que diferente do Java, nós costumamos falar que ele é uma linguagem de programação fracamente tipada. E o Java é uma linguagem de programação fortemente tipada. Por quê? Vocês vão ver que quando vocês começarem a criar códigos aqui em PHP, vocês vão ver que vocês não precisam colocar qual é o tipo da variável, diferente do Java, certo? Porque no Java a gente tem que fazer o quê quando a gente cria uma variável? A gente tinha que informar qual tipo de dado aquela variável vai receber. Então, se eu vou criar uma variável do tipo que vai receber um número, eu tinha que informar lá que ela era do tipo inteiro. Se eu tentasse passar um número quebrado, o Java quebra. Ele já falava, oh, tem um erro aqui. Você cria uma variável falando que vai receber um item, um tipo de dado, só que você está passando outro tipo de dado. No PHP, não acontece isso. Você cria uma variável e ele dinamicamente vai entender qual é o tipo daquela variável. Sim, o Java ele é fortemente tipado. A gente precisa especificar qual é o tipo da variável. O PHP ele é fracamente tipado. A gente não precisa exemplificar qual é a variável que ele vai receber. Tranquilo? Então, como que é a sintaxe do PHP? Quando eu vou iniciar um arquivo em PHP, eu tenho que abrir a tag, ponto de
de ponto de interrogação, certo? E aí, para fechar, ponto de interrogação, fecha a tag. Beleza? Aí eu vou fazer um código bem simples. Eu vou só printar uma informação na tela. Então eu coloco aqui echo. Echo é como se fosse o System Out Println do Java. Quando eu quero fazer uma impressão na tela. Quando eu quero imprimir algo na tela, eu coloco a palavrinha echo. Tranquilo? Então eu vou colocar aqui echo, abre parênteses. Esse é meu primeiro código em PHP. Beleza? É, lembra também o ponto bate. E aí aqui, ó, sempre que eu termino uma linha no PHP, eu tenho que pôr um ponto e vírgula. Tá bem? Se eu não colocar um ponto e vírgula, ele vai ocasionar um erro. Certo? Ó, se eu tentar abrir pelo Go Live, ele vai ter esse retorno aqui para mim, tá vendo? Ele não vai exibir o que eu acabei de colocar no código. Então, não consigo usar o Go Live. Se eu apertar aqui, ele vai fazer o download do arquivo. E não é isso que eu quero. Como que eu faço para testar os códigos que eu desenvolvi em PHP? Deixa eu voltar aqui no Google, só para ter uma página inicial. Opa, deixa eu abrir aqui. Faz parte da sintaxe do PHP mesmo, tá? Então, ele usa o ponto e vírgula para diferenciar, para informar que terminou uma linha. Mas, por exemplo, JavaScript já não necessariamente você precisa pôr um ponto e vírgula. No PHP já é bem obrigado, tá? Então, tem essas particularidades da sintaxe de cada um, certo? Então, como que eu faço para acessar esse arquivo aqui, gente? Lembra que eu falei que o PHP ele é obrigatoriamente interpretado por um servidor? Isso, no Java e PHP é obrigatório. No JavaScript já não. No Python também, se eu não me engano, não é obrigatório. E aí a particularidade de cada uma linguagem de programação mesmo. Cada uma tem uma sintaxe que tem que ser respeitada, senão ela não consegue desenvolver, né? Certo, então como que eu faço para acessar um servidor que está dentro da minha máquina? Para eu acessar um servidor que está dentro da minha máquina, eu tenho que escrever a palavrinha localhost, tá? Escrever no localhost, olha, aparece aqui para mim a minha pasta, aula um que eu criei. Beleza? E aí, se eu clicar aqui na minha pastinha, vai estar aqui meu arquivinho aula um. Exato. Então, ó, se a gente for observando aqui em cima na URL, ele vai montando o arquivo até chegar lá. Aí eu vou clicar aqui no aula 1.php e aí ele tem aqui a exibição do meu código, tá? Ah, eu quero escrever direto o código, o caminho até o meu arquivo. Eu posso? Pode. Você já vem aqui e escreve direto o caminho que nem está aqui. Eu fiz esse caminho passo a passo só para ficar um pouquinho mais didático e vocês entenderem aonde está localizado esses arquivos. Beleza? Então, ó, tá aqui, ó. Esse é meu primeiro código em PHP. Tranquilo, gente? Então, dessa forma, ele está rodando pelo próprio servidor. Então, o servidor vai pegar aquele código PHP, vai interpretar e vai fazer o retorno ali dentro do navegador, tá?
Só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Se eu colocar o caminho sem passar pelo servidor, direto o caminho até o meu arquivo, o que que vai acontecer? O meu navegador ele não consegue interpretar um código PHP. Então, o que que ele faz? Ele só joga na tela tudo que está lá dentro do arquivo. Então, ó, colocou aqui o código PHP, eco, esse é meu primeiro código, só que ele não conseguiu pegar as acentuações, né? Ele não conseguiu interpretar. E aí ele simplesmente printou na tela todo o código por extenso. Beleza? Diferente de como eu estou usando aqui o servidor para interpretar, então ele vai ler aquilo e vai me retornar só o que eu pedi, que foi um print na tela. Não, ele não passa pelo servidor, então não tem a compilação e não tem o retorno. Ele não devolve aquilo que ele conseguiu compilar. Então ele só vai printar por extenso o que está dentro do arquivo. Tranquilo, gente? Então lembrem-se, sempre que vocês forem testar o código de vocês, vocês têm que colocar o host barra o caminho até chegar ao arquivo de vocês, certo? Sempre com localhost. Beleza? Pessoal, querem perguntar alguma coisa? Tá de boa? Então, beleza, aqui. Pessoal, só para vocês entenderem como que é a parte de variável que eu nem falei para vocês, isso aqui vocês vão ver mais na aula seguinte, tá? Mas só para ficar mais menos abstrato para vocês como que funciona a criação de variáveis, né? Então aqui, ó, eu tô criando uma variável. Como que funciona a criação de variável em PHP? Eu tenho que pôr o cifrão na frente e o nome da minha variável. E o nome da minha variável, ela tem que respeitar todas aquelas regrinhas que vocês já estão acostumados ao criar uma variável. Então não pode começar com um número, não pode começar com um caractere especial, tá? Então sempre respeitando aquelas regrinhas que são iguais, semelhantes à do Java. Beleza? Aí eu vou falar que esse número é 100, ponto e vírgula. E aí aqui embaixo eu vou imprimir esse número. Eu vou pôr um eco, hashtag, número. Hashtag não, desculpa, cifrão, número. Então ele vai imprimir na tela o número que tá, o valor que está armazenado dentro de número. Beleza? Então se eu for lá no meu servidor, cadê? Opa. É a sintaxe do PHP, Thiago. No PHP, quando você coloca o cifrão, ele sabe que você está criando uma variável lá. É parte da documentação do sistema mesmo, é a sintaxe da linguagem de programação. Tranquilo? Tem linguagem que você tem que colocar o var na frente, que é o JavaScript, por exemplo. É, No Java, se eu não me engano, você tem que colocar alguma coisa também, me deu branco como que em Java, mas é uma sintaxe da própria linguagem de programação.
Vou dar aqui, ó, tem um enter aqui para atualizar a página, tá? E aí ele imprimiu aqui, ó, o valor que tem dentro da variável, no caso 100. Tranquilo? E aí só para reforçar aqui, ó, quando eu coloco o caminho inteiro, ele faz o quê? Ele printa para mim somente o código por extenso, porque ele não consegue interpretar. Exato, ele serve para identificar que é uma variável, para o PHP entender que aquilo se trata de uma variável. Se você não coloca o cifrão, vai dar erro porque ele não vai entender. Então, começou com cifrão, PHP já lê aquilo e já entende, pô, aqui é uma variável. E aí ele já reserva ali um espaço na memória para poder receber informações dentro daquela variável. Olha, o PHP ele é um pouquinho verboso. Vocês vão ver lá mais para frente que vai ter um pouquinho de codificação, mas até o meio do semestre vocês vão aprender a fazer um código que faz conexão com MySQL e faz um CRUDzinho de cadastrar, deletar, atualizar e listar as informações vindo de um banco. Beleza? Só para vocês já se acostumarem como que funciona um erro aqui em PHP, ó. Esqueci de pôr o ponto e vírgula. Vamos lá copilar para ver como que acontece aqui. Então, ó, localhost, beleza? Vou dar um enter, ó a carinha dos erros em PHP. Então ele fala, ó, tem um erro de sintaxe. Esperava algo diferente aqui na linha 6. Então, ó, na linha 6 é essa linha aqui. Então, já vai pegando mais ou menos como que funcionam os erros em PHP. Ele fala que o erro está na linha 6. Por quê? A gente não colocou o ponto e vírgula aqui. Então, normalmente, quando você encontra um erro na linha 6, sempre que ele indicar uma linha de erro, sempre dá uma olhada na linha acima, porque provavelmente está na linha de cima o erro, tá? E aí você põe um ponto e vírgula aqui, aí beleza, ele vai voltar a funcionar. Consegue, consegue sim. Então aqui tem um eco, aqui tem um outro eco. Fala o número acima é 100. Aí eu ponho um ponto e vírgula aqui. Aí aqui eu crio uma outra variável. Nome igual Doni. Põe um ponto e vírgula aqui. Aí eu posso também fazer a concatenação. Concatenar. Então, põe aqui. Eco, meu nome é. Aí, para concatenar, em PHP, a gente coloca o ponto. E aí eu coloco a variável aqui. Nome, ponto e vírgula. É um ponto. Vamos testar lá para ver. Ó. Só que é o seguinte, o PHP, ele precisa do HTML para se completar. Então, como eu não coloquei nenhum tipo de quebra de linha aqui, o que que ele fez, ó? Ele imprimiu 100, certo? Ele escreveu o número acima é 100 e depois ele colocou meu nome é Doni. Então ele colocou tudo na mesma linha, beleza? Ah, eu queria que quebrasse a linha. O que que a gente pode fazer? A gente pode juntar o HTML dentro do PHP e vice-versa. Então vamos supor, quero quebrar uma linha aqui. Eu posso pôr uma tag HTML, ó. O que que a tag HTML faz? Quebra a linha, certo? Então ele vai quebrar uma linha aqui. Aqui também queria que quebrasse uma linha. O que que eu faço? Eu concateno com a tag HTML. Deu para entender o que que eu fiz aqui? Sempre que eu for usar um código em HTML, eu tenho que deixar entre aspas simples. Então eu posso misturar com texto.
ou eu posso simplesmente colocar a tag em si. Beleza? Vamos ver como que ficou lá dessa forma aqui. Ó, aí eu quebrei as linhas. Deixa eu dar só um espaço aqui, que eu não coloquei um espaço. Ó, vamos fazer o seguinte. Essa é uma forma de fazer, beleza? O que às vezes vocês não percebem só lendo a agenda. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso apagar aqui e abrir um código HTML, certo? Eu abri um código HTML dentro do meu arquivo PHP. E aí aqui dentro do meu HTML, beleza, tem aqui ó, a minha primeira página, minha primeira página em PHP. Tem um texto aqui, certo? Só que agora eu quero usar um PHP aqui dentro. Tem como? Tem. É só eu abrir a tag PHP. E aí aqui dentro eu posso pôr meu código PHP. Ah, aqui eu vou colocar, vou criar uma variável chamada número um, que é 100, e uma número 2 com 200. E aí aqui eu vou pôr eco, o número um é 2 pontos. Aí eu coloco aqui, concateno, número 100, ou número 100, número um, ponto e vírgula. Coloco aqui outro para concatenar, e aí eu ponho uma tag BR. Beleza? Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que número 2. Vou salvar. Vamos lá ver como que ficou. Minha primeira página em PHP. O número um é 100, o número 2 é 200. Deu para entender? Não, o HTML não perde a função dele. Quando você for só tratar com texto, só texto puro, aí você usa o HTML. Quando você vai precisar fazer alguma lógica, aí você começa em jogar o PHP lá dentro. Aí você pode pôr eco, a soma dos dois números é. E aí você coloca aqui, ponto. Aí você põe número um mais número 2. Oh, meu Deus. Pô, tia, que é vergonha. Como assim importar? Não entendi, Thiago. Como assim importar? A soma dos dois números é 300. Então aqui já teve um processamento. Então aconteceu um cálculo aqui, entendeu? Entendi. Entendi. Tipo, vim aqui e tipo usar uma tag, como se fosse uma tag link e puxar para cá o PHP. Não, não. Não daria para fazer dessa forma, não. Tipo, aqui, né? Porque não faz sentido. Porque
o seu HTML é algo estático. Normalmente, dentro do HTML, pode ser que tenha algum trecho ali que você vai ter um PHP. É mais fácil você, com uma página PHP, importar alguma coisa ali do HTML do que vice-versa. Então, quando você começar a desenvolver, você vai ver que não faz muito sentido isso. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Ficou claro que o HTML e o PHP eles podem trabalhar juntos? Então, acho que basicamente para a aula um isso aqui tá ok, tá? Isso já vai ajudar vocês bastante na hora de vocês desenvolverem na próxima aula, que vai ser da aula 2. A aula um, o que que eu recomendo? Ou a agenda um, que vocês instalem o Champ, tá? Não deixa para instalar o Champ semana que vem. Instala o Champ, vê se está tudo funcionando certinho, faz esses testezinhos aqui básicos. E aí na agenda 2 essa parte aqui já vai ajudar vocês bastante. E só não esqueçam de fazer o questionário também, tá? Que está disponível lá. Tranquilo? Então eu vou finalizar aqui a gravação. Quando eu conseguir o linkzinho, eu compartilho com vocês via quadro de avisos, tá bom? Beleza, galera. Então eu vou parar aqui de compartilhar. Eu vou parar a gravação.